E eu vou compartilhar imediatamente a tela aqui também. Então vamos lá. Nessa aula de hoje, o que eu queria conversar um pouco com vocês a gente ainda se mantém dentro do temário aí que envolve o último dos governos militares, né, o chamado governo Figueiredo, né? O general Figueiredo era o presidente da República, e ainda então dentro do tema da chamada crise externa, né, da crise da dívida, que é bastante marcante não só no Brasil como em toda a América Latina de uma forma geral, mas que envolveu praticamente todos os países que a gente chama aí de emergentes, etc. Né? Vários, inclusive na Europa, Polônia, a gente viu, etc. Então você tem, a gente viu nas últimas aulas um pouco algumas questões relacionadas à crise. Na primeira aula, na aula da semana passada, a gente olhou a crise de uma maneira mais só olhando um pouco o balanço de pagamentos, como que a crise afetou o balanço de pagamentos, como que ela foi, entre aspas, resolvida, né, através da geração dos superávites comerciais, ou dos superávites externos, os superávites comerciais externos. Né? Na aula passada, a gente também, mais ou menos no mesmo tom, certo? Mas a gente tentou olhar um pouco como se deu, vamos dizer assim, a evolução da política econômica no dia a dia, vamos dizer assim, ou ao longo do tempo, né? A gente viu que as coisas não se fizeram, a crise não apareceu de um dia para o outro, né? Ela foi se agravando ao longo do tempo. E a reação do Brasil foi, num primeiro momento, quase no sentido de imaginar que essa crise seria uma crise pequena, diminuta, é, meio uma marolinha, né, para usar os termos atuais, um certo enfrentamento, eu chamei aqui de heterodoxo por parte do Delfim, mas a partir dos anos 80, de 1980, há uma alteração e há efetivamente a alteração na política econômica no sentido de a gente ir em direção a um ajustamento mais forte da economia brasileira para fazer frente a essa crise e gerar os tais superávites comerciais. Num primeiro momento, esse enfrentamento é feito sem recorrer oficialmente ao Fundo Monetário, e depois, num momento mais onde existe um acordo com o Fundo Monetário, que implicou em algumas. Foi no aprofundamento desse ajuste, né, um ajuste mais profundo, e a entrada em cena de questões cambiais, etc. Né? Então, foi um pouco o que a gente viu nas aulas passadas, né, essa ideia aí da crise, né, como a gente já viu, certo? Ela tem duas vertentes, né? Quer dizer, a primeira vertente é a vertente ligada aos preços do petróleo, né? Ascensão dos preços dos petróleo, ascensão do preço a segunda ascensão do preço dos petróleo. Nossa senhora, está difícil hoje. Hein? A segunda ascensão do preço do petróleo, né, principalmente a partir de 79, que, na verdade, ela reforça uma tendência no Brasil que já vinha um pouco antes, né, além de ter tido o primeiro choque do petróleo ali em 73, 74. Depois você tem um período 75 até 77, onde o próprio preço do petróleo para de cair, e ele para de subir, desculpa, e ele até dá uma recuada. Mas desde 77, principalmente 78, e aí o segundo preço do petróleo em 79 reforça isso, né? Você tem uma deterioração do que a gente chama de termos de troca, né? Os termos de troca são, no fundo, os preços dos produtos importados em relação ao preço dos produtos que a gente exporta, né?
Então, quando a gente olha o preço dos produtos importados, dentre os quais o petróleo faz parte, né, eles tendem a cair, desculpa, o preço dos produtos que a gente exporta tende a cair em relação ao preço dos produtos que a gente importa, certo? Quer dizer, então a gente tem os termos de troca nesse sentido vindo contra o Brasil, né? A gente acaba pagando mais caro o que a gente importa em relação àquilo que a gente exporta. Então, essa crise a gente também pode olhar por esse ângulo, que talvez eu não tenha dado ênfase suficiente, né? Essa deterioração dos termos de troca, certo? Né? Os preços importados complicados. E a segunda ênfase, essa sim a gente deu, certo? Quer dizer, as mudanças na política monetária, principalmente norte-americana, provocando não só o aumento das taxas de juros, de uma maneira geral, no mundo, como a absorção da liquidez mundial por parte dos próprios Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos passam a enxugar, vamos dizer assim, a atrair o capital mundial para dentro dos Estados Unidos, dificultando, então, a atração desse capital por parte de outros países. E isso, num primeiro momento, né, talvez a 79, 80, certo? Mas a partir de 82, principalmente 83, os países em desenvolvimento se veem afligidos de uma segunda fase, vamos dizer assim, dessa parte financeira da crise, que é a impossibilidade, praticamente, de você captar recursos no mercado internacional, dado que o setor privado veem esses países como países excessivamente arriscados, né? Até porque vários deles deixaram de cumprir com seus compromissos externos, e então há uma parada da entrada de capitais voluntários privados nos países sul-americanos, no Brasil também, fazendo com que os recursos que eu consiga obter sejam apenas recursos, vamos dizer assim, de fontes governamentais ou de fontes semi-estatais, assim, alguma coisa do tipo, esses organismos internacionais, né? Então, a gente tem esses dois efeitos importantes, né? Custo da dívida, dificuldade de renovação dos empréstimos e o aumento dos preços. E aí a gente viu, então, que a reação dos países, e o Brasil não é diferente, foi a necessidade de geração de superávites externos, dado que eu não tenho mais recursos que vêm de fora, de outra fonte, né? A não ser, enfim, recursos que são pequenos, vamos dizer assim, em relação a FMI, essas coisas. Então, eu preciso fazer um esforço para aumentar as exportações, diminuir as importações e gerar o superávit externo no momento onde as relações de troca são difíceis, né? Aquilo que eu vendo não tem um preço muito bom no mercado internacional e aquilo que eu compro tem um preço elevado no mercado internacional, né? Para resolver essa questão, então, basicamente o que o Brasil faz é um ajuste recessivo, que a gente chamou de um controle da absorção doméstica ou da absorção interna, que provocaria essa redução das importações por efeito renda, né? Diminuição da renda e, portanto, a diminuição da compra de produtos importados, e também esse efeito renda interno, vamos dizer assim, diminuição da renda interna, alguns produtos que eu não consigo, que as empresas não conseguem colocar no mercado interno, você vai tentar colocar no mercado externo. E esse controle da absorção foi basicamente feito através de uma política monetária mais apertada, elevando juros, controlando crédito, essas coisas todas que a gente viu na aula passada. O que a gente também viu na aula passada, principalmente a partir do acordo com o Fundo Monetário, certo? Quer dizer, cresce também alguns outros instrumentos, né? Volta a ser um instrumento que se usou no iniciozinho do período, em 79, que é a questão cambial. Então, você volta a usar a desvalorização cambial, talvez dessa vez, de uma forma mais correta, né? Porque você desvalorizou o câmbio, não apenas nominalmente,
mas você conseguiu fazer uma alteração da taxa real de câmbio, certo? De modo a talvez ter efeitos maiores sobre exportações e importações. Mas, apesar dessa mudança também no câmbio, você implementou também, principalmente a partir de meados do primeiro lustro da década de 80, ou seja, 82, 83, né, uma série de outros instrumentos para forçar o aumento o aumento da balança comercial. Então, você tem várias medidas de aumento de tarifas, várias proibições, inclusive, de certas importações. E eu diria, além do que está na lâmina aí, certo? Quer dizer, além de um contingenciamento de importações, na verdade, um contingenciamento muito forte no uso de moeda estrangeira no Brasil, né? Então, você tem um controle, que a gente chama hoje de um controle de capitais, bastante forte, né? Eu cheguei a mencionar na aula passada que até as pessoas físicas, até a área de turismo foi muito afetada, né? Também tentando diminuir o turismo no exterior dos brasileiros, e esse contingenciamento é feito a partir de uma limitação no acesso ao dólar ou à moeda estrangeira qualquer que fosse, quando você fosse viajar, né? Então, há uma proibição, isso já existia, sempre existiu, de no Brasil você ter, por exemplo, conta corrente, moeda estrangeira, etc. Então, sempre que você quisesse viajar, certo, você normalmente adquiria essa moeda estrangeira para efeito da sua viagem. E sempre existiram limites, hoje também existem alguns limites dessa quantidade de dólar que você pode comprar. E o que você fez nesse período foi um contingenciamento muito forte, né? Então, você limitou o volume de dólares que você poderia ter para ir viajar, enfim, até para a Argentina, aqui do lado, certo? Ou para os Estados Unidos, ou para a Europa, etc. E um contingenciamento relativamente forte, né? Isso não é só em direção ao turismo, mas várias remessas de dólar ao exterior, né? Eu citei também a remessa que você normalmente faz para familiares que estão no exterior, estudando, que estão, às vezes, fazendo tratamento médico ou coisa parecida com isso. Você também tem uma limitação a essa remessa de recursos ao exterior, né? E várias outras aí, a gente está falando de pessoas físicas, mas isso envolve também pessoas jurídicas, né? Empresas, etc. Um fechamento, então isso significou um fechamento muito grande do mercado cambial brasileiro, né? O governo dificultou muito o acesso da sociedade brasileira, dos agentes brasileiros, sejam pessoas físicas, pessoas jurídicas, enfim, ao capital estrangeiro. Se você conseguir captar dinheiro lá fora, muito bem, certo? Mas enviar dinheiro para fora, né, estava praticamente proibido, certo? Então, quando, anos depois, certo? Daqui a 10 anos depois dessa aula de hoje, vamos dizer assim, né, já no governo Collor, por exemplo, certo? O governo Fernando Henrique, a gente vai falar da abertura brasileira, né, do processo de abertura. Em parte, esse processo de abertura se deve a um fechamento que foi bastante forte, feito nesse momento, né? Um fechamento tanto comercial, certo? Com elevação, então, de tarifas, etc., né? O Brasil sempre teve uma tradição comercial não muito aberta, né, certo? Principalmente nessa fase desenvolvimentista brasileira, que se encerra mais ou menos nesse momento, sempre teve uma tradição protecionista relativamente grande, que, nesse momento, nesses anos 80, é uma tradição que foi ampliada, não mais aqui como proteção, um processo de industrialização, ou como política industrial, vou chamar assim, né? Mas aqui como, efetivamente, política de combate a uma crise externa, né? Uma política de combate a uma crise externa, tentando evitar ao máximo qualquer saída de moeda estrangeira do país, seja pela via comercial, seja pela via
como eu disse, de serviços, turismo, seja pela remessa de lucros, etc. Né? Então, você reserva o dinheiro, certo? Basicamente, para pagar, vamos dizer assim, os juros da dívida e alguns outros elementos. Então, nesse sentido, eu tenho um fechamento comercial e um fechamento financeiro, um fechamento no mercado financeiro brasileiro, no mercado cambial brasileiro. Né? E nos anos 90, então, a gente tem as aberturas, que é justamente a abertura no comercial e a abertura financeira, em parte, é a retirada desses limites que a gente tem, por exemplo, a compra de dólares para viajar. Na verdade, nos anos 80, eu passo a poder ter. A gente ainda não tem conta corrente, né, em moeda estrangeira no Brasil, certo? Mas você pode ter acesso a dólar sem mais grandes limites, né? Você pode comprar dólar à vontade aí, inclusive você compra dólar no caixa eletrônico, vamos dizer assim, com muito mais facilidade, não tem mais aquelas restrições todas. Você pode ter conta no exterior, não há problema nenhum, né? E pode movimentar essa conta sem nenhum constrangimento, basta declarar, né? Quando a pessoa por algum motivo presa ou coisa porque tem conta no exterior, não é porque tem conta no exterior, mas porque provavelmente não declarou isso nos órgãos devidos, principalmente no imposto de renda. Mas não há mais nenhuma grande limitação, certo? A não ser essa de a gente não poder, no Brasil, ter conta em moeda estrangeira, né? Na Argentina isso é possível, pelo menos foi possível durante muito tempo. Mas, enfim, não é isso não é aula. Aqui a gente está dizendo do fechamento, né, nesse momento. Então, esse fechamento também auxilia a gente gerar esse equilíbrio do balanço de pagamento. Né? E eu tenho, por fim, também a materialização dos investimentos do segundo PND, que nos ajuda a aumentar exportações e diminuir importações. Esses investimentos do segundo PND, que alguns já se materializaram um pouco antes, mas uma parte deles só se materializa aí nos anos 82, 83 para frente. Então, aqui eu não vou voltar a isso, certo? A gente já viu aqui esses dados, né? Essa formato do balanço de pagamentos antes e depois da crise. E aqui um pouco os números do balanço de pagamentos brasileiro, também não vou voltar a isso. E aqui, então, a recessão que a gente provocou, né, os anos principalmente 81 e 83, aqui são as taxas de crescimento. Né, a gente sai de taxas de 13% no primeiro ano, né, mas uma taxa média aí da ordem de 7,5%, né, para taxas bastante baixas, mesmo que 84, 85 essas taxas tenham voltado. E aqui um pouco os dados do Antônio Barros de Castro, tentando um pouco mostrar que existe uma certa contribuição nessa geração da balança comercial positiva dos investimentos, os chamados segundo PND. Né? Então, aqui são alguns dados do livro dele, certo? Quer dizer, onde ele mostra como, né, de um lado, o coeficiente os ganhos de divisas gerados pelos programas setoriais do segundo PND, certo? Como a gente ou diminuiu a necessidade de importações em alguns produtos, ou aumentou a capacidade de exportações em outros. Né? No gráfico que está aí, certo? Quer dizer, a curva cheia, né, é o dado real, certo? Quer dizer, e a curva achurada, né, a curva, os pontinhos, seria uma estimativa do ABC, né, do Antônio Barros de Castro, de como teria sido as nossas exportações, as nossas importações, se não fossem os investimentos do segundo PND. Né? Então, é isso um pouco aí a ideia, né? Que a gente viu nas aulas anteriores e aqui na aula passada, um pouco que a gente chamou de dia a dia. Aí, né? Então, assim, começando tateando, depois ele é trocado pelo Delfim, tem um ano heterodoxo, depois os ajustes
e até o último ano do governo Figueiredo, que há uma relativa recuperação da economia nesse período. Né? O que eu queria tocar um pouco mais hoje, né, alguns aspectos que eu acho que a gente não tocou devidamente na questão, nos dados internos, principalmente nas contas públicas brasileiras, certo? Desse ajuste externo. Né? Então, a gente ficou muito concentrado aí no balanço de pagamentos, na balança comercial, na balança de serviços, na balança de capitais, e talvez a gente tenha deixado de olhar um pouco como que esse ajuste ele tem impactos também nas contas públicas internas, né? Nas contas do governo, enfim, nos aspectos internos da economia brasileira. Né? Então, esse é um pouco o tema de hoje. Né? Como você, a partir do ajuste externo, você tem um ajuste, ou você tem um desajuste interno também, certo? Ou seja, como essa crise externa ela tem efeitos nas contas internas e como o próprio formato do ajuste externo também tem efeitos nas contas internas. Então, essa é um pouco a ideia da aula de hoje. E vou começar dizendo, então, que a gente vai dividir aqui esses ajustes em dois aspectos. Primeiro, então, como eu disse, o própria crise externa, principalmente a parte das taxas de juros, certo? Da elevação da dívida, certo? Como isso tem efeitos internos. Né? Então, e um segundo momento, a ideia de olhar como que o ajuste que a gente provoca, que a gente vai fazer, que o Brasil vai fazer, também tem um efeito interno importante. Né? Então, começando pelo primeiro ponto, certo? Quer dizer, como que essa elevação da dívida, principalmente do custo da dívida, causa problemas dentro da economia brasileira. Certo? Então, aqui a gente tem, na terceira, quarta coluna, certo? A elevação da dívida externa brasileira, certo? Quer dizer, mesmo nesse período de dificuldade que a gente tem de captação de recursos, a dívida ela cresceu, ela é uma dívida grande, né? Ela vai pagar, como a gente viu, em torno de 90 bilhões de dólares. Né? Você tem esse aumento da dívida, né? A partir de 78, e um aumento da dívida mesmo quando há um certo corte no financiamento internacional, principalmente a partir de agosto de 82. Né? Essa dívida, os créditos voluntários de médio e longo prazo, eles diminuem, certo? Ainda consegui alguma grana em 82, uns 13 bilhões de dólares ainda consegui em 82. Né? Esse número 13 sempre está aparecendo aí, certo? 13 também é o volume de juros que eu pago a partir de 83, 84. Então, até 82 eu ainda consigo dinheiro, consigo aí uns 12, 13 bilhões nos créditos voluntários. A partir de 82, esse crédito voluntário ele some, ele deixa de existir, reduz a zero. Mas mesmo assim a dívida ainda cresce no Brasil, porque eu tenho com os entes não privados, né? Eu tenho um aumento da dívida com o FMI, eu tenho um aumento da dívida no que a gente chama de Acordo de Paris, né? Que é um acordo principalmente dos países europeus que se juntam, né? Para fazer empréstimos e para os países do terceiro mundo que estão em dificuldades. Né? Então, eu tenho vários desses entes não privados, né? FMI, Banco Mundial, Clube de Paris, etc., onde existe a salvação ainda um pouco dos governos, principalmente do governo brasileiro. Então, eu tenho um aumento desse tipo de dívida e uma parte da rolagem do principal, tá certo? Quer dizer, você tem alguns custos, além dos juros, tá certo? Eles são incorporados nessa dívida nova, então a dívida cresce, mesmo sem ter acesso à nova dívida privada. Né? Agora, uma outra coisa que a gente percebeu, que a gente já falou, é que essa dívida, né, não só cresceu, como ela ficou mais cara. Né? Então, você tem a dívida anterior tinha sido contraída
com taxas de juros flutuantes, né? Aquela ideia de você indexar a tua taxa de juros, a tua dívida numa taxa de juros internacional que flutua, né? Que é o caso da Prime Rate ou da LIBOR, que é mais ou menos equivalente ao que é hoje no Brasil a Selic, né? Então, como se uma pessoa hoje fosse tomar dinheiro emprestado no banco e ele chega no banco e você diz, olha, você vai pagar 5% sobre a Selic. Então, quanto é que você deve de juros para o banco que você está tomando emprestado? Você deve o valor da Selic mais 5%. Né? Só que o valor da Selic muda. Né? Então, aqui é a mesma coisa. Né? O Brasil tomou dinheiro emprestado, seja com Prime, seja com LIBOR, etc. E essas taxas de juros internacionais, que são definidas a partir dos títulos americanos, ou dos títulos ingleses, eles subiram. Né? Então, há um processo também de aumento do custo, né, da dívida. E, além da Selic, vou dizer assim, da Prime, da LIBOR subir, esses 5% a mais que eu me referi, apenas como exemplo, também subiu. Então, principalmente essa dívida contraída pelo Brasil entre 79, 78 e 82, ainda no setor privado, foi uma dívida mais cara do que a dívida anterior. Mais caro não só porque a Selic subiu, desculpa, a Prime e a LIBOR subiu, como aquele valor que eu me coloco acima, né, certo, que seria o risco, que refletiria um pouco de risco Brasil nessa taxa, também subiu. Né? Os bancos começam a encarar o Brasil com muito mais risco, então eles aumentam os custos e também diminuem muito os prazos dessa dívida. Certo? Então, essa dívida, ela ficou grande, certo? Ela vai para 90 bilhões, mas ela ficou ruim também. Né? O custo é grande, né? As taxas subiram internacionalmente, né? E aquilo que seria a taxa de risco do Brasil também subiu, os spreads em relação a outros empréstimos também subiram no mercado. Então, os juros de mercado já subiram e os spreads aumentaram, além do prazo ser mais curto do financiamento. Então, eu tenho aqui, na primeira metade dos anos 80, uma dívida grande, externa, cara e curta. Certo? Quer dizer, e isso tem um impacto direto nos custos, né? Porque boa parte dessa dívida, quase que 80% dessa dívida é pública. Então, isso impacta diretamente nas contas do governo, né? Nas contas públicas. Né? Enquanto que uma dívida externa, o componente, quando é privado, o efeito dessa dívida é, obviamente, nas contas das empresas privadas e no balanço de pagamentos. Quando a dívida é pública, né, tomada por agentes públicos, seja pela administração direta, seja pelas estatais, esse custo da dívida ele tem impacto também nas contas públicas, obviamente. Certo? Então, eu tenho aqui impacto nas contas externas, que a gente já olhou, certo? E nas contas públicas, é isso que eu estou querendo chamar a atenção agora. Né? Então, essa ampliação dos juros internacionais tem impacto sobre os pagamentos, mas também diretamente sobre as contas públicas, porque é um valor que eu tenho que pagar. E a partir do momento que eu desvalorizei o câmbio, certo? Quer dizer, e se eu levar em consideração essas contas públicas em reais, né, ou na época cruzeiros, certo? Quer dizer, eu tenho um novo impacto dessas contas. Né? Então, aquilo que eu chamava atenção em aulas anteriores, que eu tenho que tomar cuidado na hora de desvalorizar o câmbio, sobre o impacto que essa desvalorização de câmbio tem sobre a conta das empresas que estão endividadas, a mesma coisa vale sobre o governo. Então, essa desvalorização de câmbio, ela provoca um impacto nas contas do governo grande, certo? Porque, no fundo, amplia, em moeda nacional, o valor dos juros externos que são pagos pelo governo. Então, é como se eu tivesse que arrecadar mais reais para comprar os dólares, para pagar mais cruzeiros, né, para pagar a dívida externa. Né. Então, aqui, diretamente, eu já tenho um efeito enorme sobre as contas públicas, que é o fato do governo ser um dos grandes endividados dessa história. Os juros desse endividamento subiram, tem que pagar,
E a desvalorização de câmbio pegou essas pessoas, principalmente a desvalorização de 80, já de 79, mas também a de 83. Então, isso num primeiro momento, tem um impacto direto. Agora, um segundo momento, tem uma questão que ela é enrolada, é complicada, e eu vou ver se eu consigo passar ela para vocês. Mais ou menos o seguinte, se você olha quem tem a dívida, então 80% dessa dívida, desses 90 bilhões de dólares, é do governo. Portanto, 80% dos juros a serem pagos tem que ser pagos pelo governo brasileiro. E ele tem que, então, ter os dólares para fazer isso. Né? E ele vai conseguir os dólares. Né? De onde vêm esses dólares? Né? A gente já disse que os dólares que são gerados para pagar o superávit, para pagar, desculpa, os juros da dívida, do ponto de vista do balanço de pagamentos, esses dólares vão vir, ou virão, né? Virão do saldo na balança comercial. Então, eu tenho um saldo positivo na balança comercial. Mas notem uma coisa importante. As pessoas, quem é que gera esse saldo na balança comercial? Quem são os geradores? São basicamente os exportadores, certo? E uma boa parte dos exportadores no Brasil, nesse período, são empresas privadas. É o pessoal do agronegócio, certo? Quer dizer, né? São o pessoal das exportações de soja, das exportações de laranja, das exportações de café, das exportações de carne. Tem alguns novos, né? O próprio pessoal da soja é novo. Tem alguns novos, tem alguns minérios, etc. Uma parte dos minérios efetivamente são empresas estatais, mas uma outra parte importante são empresas privadas. Né? Então, o que eu tenho é que o superávit comercial, em boa parte, ou numa parte substantiva dele, certo? É gerado por empresas privadas. Note que eu tenho um problema aí microeconômico, que é o fato da dívida ser pública, e quem tem que pagar são os órgãos públicos, as empresas públicas e as estatais, e os dólares que são gerados para isso são privados, né? São obtidos pelos exportadores de soja, vamos chamar assim. Então, eu preciso ter uma transferência, no fundo, desses dólares no mercado. Eu preciso que o governo compre esses dólares. Né? Então, vamos supor, uma estatal como a Petrobras, certo? Ela fez investimentos, captou dinheiro lá fora, e ela não é uma grande empresa exportadora naquele momento. Ela exporta um pouco de petróleo, etc. Mas ela, na verdade, é uma importadora de petróleo. Né? Então, a Petrobras aqui, ela não tem os dólares, ela tem que comprar esses dólares no mercado. Quem vai vender para ela, assim como para o governo, para o resto do governo, são esses geradores de exportação que, em parte, são privados. Então, eu tenho aqui um problema de transferência pelo qual o Estado se financia ou adquire esses dólares. Note que, por exemplo, um país como o Chile, esse não é um problema, porque quem tem a dívida é o governo lá também. Mas quem gera o superávit também é o governo. Por quê? Porque o grande gerador de exportações do Chile é a Companhia de Cobre. A Companhia de Cobre chilena, certo? Dizer, apesar do nosso amigo Pinochet ter privatizado o Chile inteiro, ele não privatizou a empresa de cobre, porque, né, às vezes, o discurso liberal vai até um certo limite. Né? As joias da coroa você acaba não vendendo. Né? Então, você não privatizou o setor de cobre. Né? Então, quem tinha dívida tinha os dólares, então não havia um problema, vamos dizer assim, nesse caso. No caso brasileiro, nós temos esse problema. Então, como é que eu consigo pegar esses dólares? Né? Na prática, vamos dizer assim, no dia a dia, vocês vão me perguntar, isso é feito lá no Banco Central direto. Certo? Dizer, o dólar chega no Banco Central, né? O Banco Central pega esses dólares e dá, fica com eles na mão, eles retém esses dólares e devolve em cruzeiros ou reais, para o exportador. Então, aquele exportador de soja fez o contrato, trouxe o dinheiro de fora,
né? Os dólares conseguiu os dólares. Agora, se esse dinheiro veio para o Brasil, sabe? Esse dinheiro que veio para o Brasil, ele ficou no Banco Central, que é o operador do câmbio, né? Ou ficou nos bancos, certo? O exportador vai, pela taxa de câmbio, receber em cruzeiros. Né? Então, essa é uma. Normalmente é assim que funciona, mas note que você, nessa troca, o que o Banco Central está fazendo? Ele está ficando com os dólares e está emitindo cruzeiros, né? Está emitindo moeda nacional e dando essa moeda nacional para o exportador. Né? Então, quanto que é o saldo da balança comercial? 13 bilhões de dólares no total. Então, o governo teria que emitir o correspondente a 13 bilhões de dólares em cruzeiros para ficar com os dólares dessas pessoas. E essa emissão de moeda, certo? Quer dizer, é uma emissão de moeda que pode colocar em xeque, pode colocar em risco a política monetária daquele período, que tenderia a ser uma política monetária apertada. Então, o governo não pode emitir diretamente essa moeda, certo? Quer dizer, e ficar com os dólares e emitindo essa moeda, com o risco de você acelerar ainda mais o processo inflacionário, emitir moeda, etc. Então, essa emissão de moeda é incompatível com a política de controle da absorção interna, da absorção doméstica, que estava sendo praticado com a política monetária de então. Então, o que o governo pode fazer para evitar que isso se torne moeda? Certo? Ele pode enxugar essa moeda fazendo uma espécie de um superávit fiscal, né? No fundo, é como se você trocasse essa moeda por um superávit fiscal, né? Então, aquele dinheiro que você colocaria no mercado via gasto público, você retém, né? E coloca esse dinheiro via compra de dólares, mas a gente sabe que naquele momento, né, o superávit fiscal também era inviável, certo? Eu já estava com um descontrole nas contas e era muito difícil. Eu vou voltar a isso daqui a pouco. Então não é por aí. Então a única forma que o governo tem de enxugar essa moeda que foi colocada no mercado a partir dos superávites comerciais, né, é fazer uma operação que é muito conhecida no mercado, que é feita com frequência no mercado, onde você enxuga essa moeda que é colocada no mercado através da colocação de títulos. Né? Então, o governo vai trocar com esse exportador que ia receber cruzeiros, títulos públicos. Né? Então, ele faz essa operação, uma operação muito comum, né, de você enxugar a moeda que vem de um possível superávit comercial através, ou de um superávit, inclusive no balanço de pagamentos, através da colocação de títulos, através de um endividamento. Né? Essa operação de enxugamento, certo? Quer dizer, ela tem uma contrapartida, né? Que é a ampliação da dívida pública. Então, o que o governo... E é isso que vai acontecer. Né? Então, o governo tem uma dívida, ele precisa dos dólares. Esses dólares vão aparecer a partir do superávit comercial. Né? Para evitar que essa transação dos dólares dos exportadores para os que têm a dívida se transformar no aumento da liquidez, né? De duas uma. Ou eu tenho superávit fiscal, ou eu tenho essa colocação de títulos. Né? Como eu não consigo fazer superávit fiscal e eu também não quero que essa liquidez se amplie no Brasil, certo? Eu sou obrigado a fazer esse endividamento interno, essa ampliação da dívida interna no país. Então é isso que a literatura, os textos vão falar, talvez de uma forma um pouquinho errada, certo? Mas eles usam muito essa expressão. Nos anos 80, eu transformei a dívida externa em dívida interna. Na verdade, eu não transformei a dívida externa em dívida interna, porque a dívida externa continua lá, eu não mexi muito. O que eu transformei foi o pagamento de juros da dívida externa em aumento da dívida interna. Né?
Então, para resumir aqui, o pessoal fala de transformação da dívida externa em dívida interna, né? Vamos dizer que é uma ampliação da dívida interna para fazer, no fundo, a compra desses dólares que eu preciso para fazer o pagamento dos juros da dívida. Então, quando a gente olha, vamos voltar aqui uma lâmina anterior, olha como a dívida interna ela também cresce. Aqui é uma porcentagem do PIB, não é um valor, né? Então você vê como ela sai de uma coisa que é 6, 7% do PIB e vai parar em 1/4 do PIB. Certo? Quer dizer, é um crescimento bastante grande da dívida interna. Não é só por conta dessa transformação, tem outros elementos, o próprio déficit público faz com que haja um aumento da dívida interna, né? Mas é um dos elementos. Né? E isso é um elemento típico da crise no Brasil. Como eu disse, esse não é um problema que existe, por exemplo, no Chile, certo? Não é um problema que vai existir na Coreia, certo? Quer dizer, não é um problema que vai existir em vários outros lugares. E um problema importante aqui, se vocês se lembram das aulas anteriores, a gente sempre comentou que o mercado financeiro ele tá inquieto, ele está nervoso, vamos dizer assim, principalmente com essas questões de correção monetária, a mexida do Delfim em 79. Né? Então, no fundo, o sistema financeiro e os agentes poupadores, vamos dizer assim, os detentores de riqueza, os rentistas, vamos dizer assim, que compram esses títulos, eles estão inseguros, inquietos, etc., e o governo colocando mais títulos no mercado, né? Tem um problema também de negociação desses títulos. Né? Os agentes vão buscar, falar, olha, eu não sei, não, esses títulos aí, não sei se você vai pagar, você fica dando aí calote, mudando a correção monetária, mudando as coisas. Então, para essas pessoas aceitarem esses novos títulos, eu vou precisar aumentar a remuneração dele, portanto, as taxas de juros. Eu preciso aumentar, de algum grau, a segurança desses títulos. Né? E uma forma de aumentar a segurança é a diminuição dos prazos e começa a ter o que a gente chama de cláusulas de liquidez desses títulos. Né? Ou seja, uma permissão, vamos dizer assim, aos detentores desses títulos, em determinado momento do tempo, de você se livrar do título. Não, e não só no final, no vencimento do título, mas no meio do título. Né? Você, por exemplo, você tem, olha, um título de 2 anos, no final do primeiro ano você pode resgatar o título. Né? O governo pode resgatar ou a pessoa que está com o título pode se livrar desse título, recebendo a taxa de juros que já passou, né? Daquele primeiro ano que passou, ele recebe normalmente, né? E devolve o título para o governo. Né? Não precisa ir no mercado vender esse título e ter, vamos dizer assim, algum tipo de perda, porque o mercado está cotando o título abaixo, etc. Né? Então, você tem aí também, se a dívida externa estava ficando ruinzinha, a dívida interna também está ficando bem ruinzinha. Certo? Ruinzinha no sentido que está ficando curta, cara, e começa a ter essas cláusulas de liquidez. Então, a negociação foi muito ruim na colocação desses novos títulos com o mercado financeiro. Né? Então, no final dessas contas, tá certo? Você tem um outro aspecto da crise externa na crise interna, que é a ampliação do endividamento interno diretamente. Certo? Diretamente, talvez não seja a palavra correta. Né? Para você poder pagar os juros da dívida, eu acabei me endividando internamente, né? E esse endividamento interno se fez em condições piores, em condições de juros piores, em condições de prazo pior, em condições de liquidez pior. Né? Então, essa negociação toda, certo? Ela não fez muito bem para as contas públicas, certo? Quer dizer, né? Exigiu, inclusive, ampliação do processo de indexação, indexações mais claras, né? Indexações, às vezes, nesses títulos eram anuais, passaram a ser semestrais, depois passaram a ser trimestrais, depois passaram a ser mensais, enfim.
Então, aqui a gente tem aí o crescimento da dívida interna também, né? Então, quando você compara essa dívida externa brasileira com a crise da dívida externa brasileira com outros países, você vê que o Brasil está numa situação um pouco difícil, certo? A gente já comparou ela um pouco com o Chile, certo? Agora com a Coreia, né? Então, a Coreia, primeiro, ela se endividou menos do que o Brasil. O Brasil está bem mais endividado, certo? Quer dizer, você tem um peso na Coreia, vamos dizer assim, do crescimento coreano anterior à dívida, maior, vamos dizer assim, do BNDES, do que seria o BNDES deles, financiando não só o setor privado, como também o setor público. E ele não recorre tanto, vamos dizer assim, à dívida externa. Quando o Brasil, nos anos 80, sofreu o corte do financiamento internacional, a Coreia sofreu em parte esse corte, mas não completamente. A parte dos bancos privados que forneciam crédito para a Coreia continuaram fornecendo, principalmente os bancos asiáticos, em especial os bancos japoneses. O Brasil não tinha uma dívida muito grande com os bancos japoneses, tinha, obviamente, com os bancos americanos e bancos europeus. Esses cortaram. Então, a Coreia não tem esse fechamento em relação à entrada de dinheiro, ao contrário, né? Então, não teve essa ruptura no seu padrão de financiamento e ele pôde seguir, né? O governo tem algum problema fiscal, principalmente com o preço do petróleo, algumas coisas assim, mas não tem um problema de financiamento tão forte, né? E o Brasil tem uma situação difícil em relação a essas questões todas. Então, a gente viu aqui a primeira parte, né, um impacto direto nas contas externas, das contas externas nas contas internas. Então, as taxas de juros subiram, tem que pagar mais, uma parte disso é custo do governo. A máxima desvalorização teve efeito sobre esses juros que eu tenho que pagar, né? E eu tenho essa elevação da dívida pública interna com juros bastante elevados, que também tem um custo financeiro bastante grande, né? Então, isso que a gente viu até agora. Agora, eu queria passar por um outro conjunto de elementos, né? Que é a forma como eu ajustei a economia, certo? E o seu impacto nas contas públicas, né? Então, qual foi a forma como o Brasil ajustou a economia, certo? Foi basicamente, o ajustamento como a gente disse, uma política monetária apertada e uma recessão, né? Então, essa política monetária apertada, ela já, por si só, ela já é um problema, certo? Para as contas públicas. É o elemento 5 aí, certo? Da minha lista. A política monetária apertada significa taxas de juros internas também mais elevadas, que encarassem a própria rolagem da dívida interna. Então, essa dívida interna foi negociada com taxas altas de juros, né? E a política monetária aumentou ainda mais essas taxas. Então, a política que eu escolhi para segurar a economia brasileira, ela tem um efeito negativo sobre as contas, né? Então, note que eu estou com um efeito negativo nas contas que vem, né, de juros externos, de desvalorização de câmbio e de juros internos, né? Então, o lado financeiro das contas estão bastante complicados, né? Principalmente o aumento das taxas de juros e os seus custos nas contas públicas. Um outro aspecto importante é essa recessão. Assim. Essa recessão, por si só, ela já diminui a base tributável, né? A arrecadação, né? Como as pessoas pararam de comprar, ou diminuiu muito a compra de bens de consumo, né? Então diminuiu a arrecadação dos impostos indiretos. Como as pessoas tiveram seus salários, vamos dizer assim, em parte comprometidos, que vão ser seguros, etc., não aumentaram, também não teve aumento de imposto de renda, certo? Apesar do governo ter mudado algumas alíquotas de impostos, criado novas alíquotas, como no IOF, segura as faixas de imposto de renda, etc., por mais que o governo tente aumentar um pouco os impostos, e ele tentou, né, a base de arrecadação, né, a base sobre a qual incide esses impostos, tanto os indiretos como os indiretos, ela está caindo, porque o PIB está caindo, a economia está caindo, o nível de emprego está caindo, o grau de consumo está caindo.
Então, a arrecadação ela tem dificuldade em subir nesse momento. Né? A recessão, ela, no fundo, diminui a base tributável, né? E esses aumentos de impostos tentam segurar minimamente o valor bruto da arrecadação. E um outro aspecto que é importante, certo? Os setores que ainda vão bem nessa economia, quais são os setores que ainda vão bem nessa economia brasileira nos anos 80? Certo? São basicamente os setores exportadores, né, e a agricultura. Né? São os únicos setores que vão mais ou menos bem. Né? E note que esses dois setores são objeto de muita renúncia fiscal, principalmente os setores exportadores, que são setores mais dinâmicos aqui na economia brasileira, né? Como eles são objetos de muitos incentivos fiscais, isso significa, do ponto de vista da arrecadação, uma certa renúncia fiscal. Então, os impostos que funcionam, certo? Funcionam sobre uma base que está caindo. Certo? E os impostos onde você tem incentivo, né? Onde você aceita não recolher, não arrecadar, são setores que não crescem. Desculpa. Esses setores que crescem, você não recebe impostos. Então, a arrecadação, nesse sentido, é que não cresce. Então, eu tenho um problema sério, vamos dizer assim, nos recursos que eu tenho, né, que eu obtenho, na arrecadação do governo. Né? E se você olhar ainda todos os benefícios creditícios que você dá para o setor exportador, eu não só tenho uma dificuldade com a base de arrecadação tributária, como em alguns aspectos eu até transfiro um pouco de recursos para esse setor. Né? Então, as contas públicas têm uma dificuldade muito grande. Né? E, por fim, as próprias estatais têm alguma dificuldade também em aumentar muito a sua arrecadação, né? Depois de um certo tarifaço que o Delfim deu em 1979, né? Dado o problema inflacionário, eu não aumento muito os preços públicos. Então, eu tenho um certo controle nos preços públicos, o que dificulta, vamos dizer assim, as contas das estatais, até amplia o déficit das estatais. Né? Então, a situação interna também não é fácil, em função, vamos dizer assim, da recessão e do formato de ajuste. Né? Então, o formato do ajuste, né, a opção por uma recessão e por uma política monetária apertada, faz com que eu tenha um aumento de custos, né, de juros, né, nas contas públicas, né, dado a dívida, e eu tenho uma não facilidade para aumentar a arrecadação, tanto quanto de impostos, como nas estatais, por conta de um certo controle nas tarifas praticadas por elas. Então, isso tudo mostra um pouco que, internamente, as contas públicas estão com uma certa, enfim, uma certa complicação. Por fim, tem um último elemento, vamos dizer assim, que é uma discussão complicada no Brasil, que é o chamado efeito Oliveira-Tanzi. São duas pessoas, né? O Oliveira e o Tanzi. O Tanzi talvez um dos maiores especialistas em impostos no mundo, certo? Quer dizer, e o Oliveira e o Tanzi, eles tinham uma hipótese, né, tem, né, uma hipótese importante para explicar também as dificuldades das contas brasileiras desse período, que para o Oliveira e para o Tanzi, a inflação e a aceleração da inflação, vamos dizer assim, tem um problema nas contas públicas. Né? A inflação é ruim para as contas públicas. Essa é a ideia do efeito Oliveira-Tanzi. Quanto maior a inflação, quanto mais ela acelera, quanto mais a inflação acelera, pior são as contas públicas no país. Esse é o chamado efeito Oliveira-Tanzi. Eu estou chamando a atenção dele porque 10, 15 anos depois, na época do Plano Real, vai existir um outro efeito, né? Um chamado efeito baixa, né? Ou para algumas pessoas, efeito guardia baixa. Guarda de Eduardo Guardia, que foi secretário do Tesouro e depois chegou a ser ministro da Fazenda do Temer. E esse efeito guardia baixa é exatamente o inverso do efeito Oliveira-Tanzi. O inverso.
né? Para o Baixa, a inflação é boa para as contas públicas. Se a inflação acelerar, as contas públicas melhoram, não pioram. Então, note que eu tenho aqui dois efeitos contraditórios sendo aplicado à economia brasileira. Eu vou dizer para vocês que eu não acho que esses dois, apesar de contraditórios, sejam incompatíveis. Não só porque eu sou mineiro, eu acho que tudo dá certo junto, dá certo, quer dizer que todos, mas porque se referem a momentos diferentes da história econômica do país. Então, o efeito Oliveira Tanzi pode ser que seja verdade aqui no começo dos anos 80. E o efeito Baixa pode ser que seja verdade no começo dos anos 90. E eu vou me explicar. Por que o Oliveira Tanzi diz que a inflação é ruim para as contas públicas? Porque ele imagina o seguinte. Então, imagina que a arrecadação com inflação, como é que funcionaria segundo o efeito Oliveira Tanzi? Você vai lá comer um Big Mac lá na esquina, né, e você gasta, sei lá, R$10 no Big Mac. Né? Vamos arredondar as contas aqui para não dar complicação. Né? E tem o imposto sobre o Big Mac, o imposto indireto, vão chamar de 20% também, para não dar chabu aqui. Certo? Então, no que você comprou lá o Big Mac, certo? Você pagou R$10, né? E você teria que, desses R$10, R$2, né, 2 cruzeiros para a época, deveriam ser recolhidos aos cofres públicos na forma de impostos. Né? Acontece que, como diz Oliveira Tanzi, na verdade, você come o teu Big Mac hoje, né, paga R$10 hoje, e vai levar um tempão até esses R$2 chegar na mão do governo. A conta que ele faz é que vai levar mais ou menos uns 6 meses. Porque até o McDonald's soltar, emitir a guia e soltar a arrecadação dos impostos que ele deve, vai levar uns 3 meses. Né? Aí ele solta a guia, né? ele emite, né? E aí leva mais um mês para ele pagar, certo? Quer dizer, e esse dinheiro cai na conta de um banco, aí, que arrecada, e esse banco vai levar mais um mês ou 2 meses para depositar na conta do governo esse dinheiro que ele arrecada, inclusive mexendo um pouco com esse dinheiro e ganhando um pouco de dinheiro com isso, o sistema bancário. Então, você tem uma defasagem entre a arrecadação e o fato gerador de 6 meses. Imagina uma inflação de 200% ao ano, para arredondar aqui, de 100% em 6 meses. Você comeu o teu Big Mac a R$10, 6 meses depois, que é quando o governo recebe o dinheiro, esse Big Mac já custa R$20. Então, quando o governo recebe R$2, ele deveria ter recebido 4. Porque o Big Mac, no momento que ele recebeu a arrecadação, não custa mais 10, custa 20. Né? Então, 20% de 20 é R$4. Né? Ele deveria ter recebido um valor bem maior. Então, com a inflação, o governo perde a arrecadação, diminui a arrecadação em termos reais do governo. Né? Em termos nominais, ele recebe direitinho, certo? Mas em termos reais, ele perde a arrecadação. Ele recebe 2 no lugar de ter recebido 4. Você imagina tudo acontecendo, certo? A arrecadação, em termos reais, ela vai caindo à medida que a inflação vai acelerando. E a mesma coisa não acontece no gasto. Né? No gasto, certo? Você vai lá, põe no orçamento que você tem que comprar uma ambulância. Quanto custa a ambulância? R$100, certo? R$100.000, né? Você vai, enrola um pouco, tal, vai, deixa para depois, certo? Quando você for comprar ela depois, essa ambulância custa R$200.000, certo? Quer dizer, então você tem 6 meses depois, a ambulância custa R$200.000. Então, para o Oliveira e para o Tanzi, certo? O gasto real não mexe, certo? Ou o gasto nominal aumenta, porque as coisas aumentam. Né? A ambulância que aumentou o seu valor. Então, o gasto aumenta, mas a arrecadação não. Ou, em termos reais, o gasto está constante e a arrecadação está caindo. Então, à medida que a inflação cresce, eu tenho uma tendência ao déficit. E para o Oliveira Tanzi, é isso que está acontecendo aqui no Brasil nesse período. Eu tenho uma aceleração da inflação, que saiu de 60%, 70%,
e foi parar em 200% nesse período. E essa aceleração da inflação contribuiu de maneira bastante grande, certo, a aumentar o tamanho do déficit público no Brasil, né, por conta de uma arrecadação que não cresce e por conta de gastos que crescem, de acordo com a inflação. Né? Esse é o efeito Oliveira Tanzi, e para muita gente ele prevalece nesse período dos anos 80 e explica um pouco também a ampliação do déficit público nesse período, ou a piora nas contas públicas nesse período. Só para não deixar em branco, certo? Por que o Baixa e o Guardia disseram que o efeito Oliveira Tanzi estava errado? O que eles dizem? Né? Então, note aqui, eu vou falar agora do Guardia e Baixa, não estou mais falando do Oliveira Tanzi. Pro Baixa, certo? Essa história da arrecadação que o Oliveira contou aí, do Tanzi, certo? Que leva 6 meses para arrecadar, não é bem assim, certo? Tem um certo tempo, de fato, certo? Não são 6 meses. A partir aí de algum momento existe a chamada conta única do governo, e no que você deposita o dinheiro no banco, ele cai direto na conta única. Os bancos não mais fazem float de 2, 3 meses com esse dinheiro, né? No que caiu no banco, ele cai direto na conta do Tesouro, né? No máximo é um dia de transação, que pode demorar, e não meses, certo? Então, não tem mais esse período que o banco fica mexendo, isso deixou de existir. E mais do que isso, quando você, principalmente nos anos 90, ao longo dos anos 80 e dos anos 90, há uma mudança na forma de arrecadação. Então, naquele dia que você foi lá no Big Mac, foi comprar o teu Big Mac a R$10, né? O fato gerador aconteceu no dia primeiro ali, certo? O dono ali da loja, certo? Ele imediatamente ele vai ser obrigado a emitir uma guia, né? E ele pode ter até um prazo de 2, 3 meses para pagar, né? Nesse sentido, o Oliveira estava certo. Sabe? Mas o que acontece você introduziu indexadores nessa guia de arrecadação. Né? Quais são esses indexadores? Certo? Então, você vai emitir uma guia, você diz, olha, eu tenho que no dia 1º arrecadar 2 cruzeiros por conta do Big Mac que eu vendi. Né? Então, só que eu vou pagar essa guia daqui a 6 meses ou daqui a 3 meses. Né? Tem um prazo para recolher esse dinheiro. Né? Só que esses 2 cruzeiros, eu vou ter que, eu indexo eles. Ele vai ser corrigido monetariamente no período aí que ele vai ter que pagar. Então, entre o dia 1, vamos dizer assim, e o dia do pagamento, esse valor de 2 cruzeiros, vamos dizer assim, vai ser corrigido monetariamente até o dia do efetivo pagamento. Né? E vai ser corrigido monetariamente por qual corretor? Por um corretor que indica a inflação. Então, eu vou ter uma correção monetária do processo de arrecadação. Então, quando chegar lá no dia do pagamento, eu não vou pagar 2. Né? Se esse dia do pagamento for 6 meses depois, eu vou pagar 4. Porque a inflação nesse período, por hipótese nossa aqui, foi de 100%. Né? Então, eu não tenho aquela perda que Oliveira Tanzi falou. Eu não tenho a perda porque eu não tenho nem o floating e a arrecadação está corrigida monetariamente. Então, o governo vai efetivamente receber 6 meses depois, mas ele vai receber 4 e não vai receber 2. Ele não vai perder dinheiro em termos reais. Né? Nominalmente vai aumentar, em termos reais ele vai ter o que ele costuma ter mesmo, certo? Quer dizer, vai ter uma arrecadação real constante e uma arrecadação nominal que vai subir de acordo com a inflação. Então não existe essa perda de arrecadação que o Oliveira e o Tanzi diziam. É isso que o Baixa e o Guardia dizem. Né? E eles acrescentam segunda parte. Né? Ele fala, olha, uma coisa que mudou muito, certo? São os secretários do Tesouro Nacional.
O secretário do Tesouro Nacional é aquele sujeito, certo, que está lá no Tesouro Nacional e que normalmente é uma pessoa que tem muitas limitações em termos de capacidade linguística, certo? Essa pessoa ela só sabe falar uma palavra, não, né? Não, eu preciso comprar isso, não, certo? Não, preciso comprar o que eu falei ali antes, eu preciso comprar uma ambulância, não, certo? Mas eu tenho que, o pessoal está morrendo, tal, não, certo? Então a única palavra, né, brincadeira, certo? Com o coitado do secretário do Tesouro, né? Mas eles tentam. O papel do secretário do Tesouro, quando a gente fala de controle de gastos na boca do caixa, é esse não. Ele vai segurando o gasto no máximo que ele pode, certo? E aí, quer dizer, efetivamente, se está no orçamento, certo? Se foi colocado no orçamento, ele, no fundo, alguma hora ele vai ter ele pode até segurar até o fim e não pagar, certo? Porque o orçamento no Brasil não é obrigatório, né? Ele não é mandatório, ele é liberatório, certo? Você pode gastar ou não. Mas vamos supor que ele acabe sendo convencido pelo secretário, pelo ministro da Saúde a comprar a tal da ambulância. Então, como é que ele vai comprar a ambulância? Ele falou, não, olha, eu preciso comprar uma ambulância. Não, você não precisa comprar uma ambulância. Você colocou no orçamento 100 mil reais para comprar uma ambulância. Nós vamos gastar 100 mil reais em ambulância. Não é que eu vou comprar uma ambulância que custa 100 mil reais. E aí, no final do ano, essa ambulância custa 400 mil reais. Sabe? Eu vou segurar até o final do ano e no final do ano eu vou gastar 100 mil reais em ambulância. Ah, mas aí não tem ambulância desse tamanho, com 100 mil reais. É uma ambulância pequenininha. Não, é aquela Fiorino, né? E ambulância para não, certo? Para pequenininho, certo? Quer dizer, não é aquelas ambulâncias grandes, bacana, tal, é uma ambulância pequena, certo? Não quero nem saber, porque o que importa aqui é que você vai gastar aquilo que está no orçamento e não o volume de necessidades que você tem que aumentar os preços. Ou o ministro da Saúde é esperto e coloca no orçamento já uma previsão do aumento do preço das ambulâncias, ou ele vai comprar menos, se tiver inflação. Então, note que se tiver inflação nessa economia, segundo o Baixa, eu não perco a arrecadação e essas operações de boca de caixa executadas pelo Tesouro Nacional fazem eu ganhar, porque eu não vou gastar. Eu não vou gastar, quer dizer, eu vou gastar só aquilo que está previsto. Então, em termos de gasto, eu mantenho o gasto nominal constante. Né? E em termos reais, na verdade, eu diminuo o meu gasto real. Né? Porque eu tinha que comprar uma ambulância bonitona ali, gigante, que cabia 3 pessoas dentro, certo? Mais acompanhantes, etc., com todos os equipamentos, etc., no final do ano eu vou comprar uma ambulância que, na verdade, é uma Fiorino adaptada, certo? Quer dizer, então, nada contra Fiorino, nada, né? Não é a mesma ambulância que era antes. Então, eu tenho aqui, na verdade, uma economia. Estou fazendo uma economia, né, nessa operação. Então, o efeito guarda baixa, eles mostram que se tiver aumento de inflação, eu até ganho. Se eu conseguir operar direitinho, se o secretário do Tesouro for bom e eu não tiver problemas com a arrecadação, como a arrecadação está indexada, ela tem correção monetária, eu aumento a arrecadação. Né? E eu seguro os gastos. Então, é exatamente o inverso do Oliveira Tanzi. E por que eu estou dizendo que os dois são compatíveis? Porque as regras que existiam em 1980, que é a do Oliveira Tanzi, são diferentes das regras de 1990, né, que é quando vale o efeito baixa. O efeito baixa, né, você depende do quê? Da indexação da receita, dessa forma de operar do secretário do Tesouro, etc. Né? Isso efetivamente talvez tenha mudado entre 1982, 83 e 1992, 93, que é quando o Baixa fala, critica o efeito Oliveira Tanzi e aponta o chamado efeito Baixa. Né? Então é sempre bom vocês terem esses dois efeitos um pouco na cabeça, né? Mas a pessoa diz, um é o inverso do outro, é verdade. Agora, um não é necessariamente incompatível em relação ao outro, porque são momentos do tempo diferentes. Então, algumas explicações do efeito baixa não são possíveis no efeito Oliveira Tanzi. Por quê? Porque você não tem, por exemplo, a indexação da receita naquele momento. A indexação foi longe, mas ainda não tinha chego na receita.
né? Vai começar no meados dos anos 80, essa indexação de receita, com os indexadores municipais, estaduais e federais de impostos, né? Os índices de impostos que vão ocorrer, enfim, em vários lugares. Então, aqui, voltando à nossa aula de hoje, certo? Quer dizer, então, para voltar a encerrar, é o que eu tenho aqui, certo? Quer dizer, as contas públicas afetadas diretamente pela crise e indiretamente também afetadas pela forma como eu administro a crise. Então, nessa forma como eu administro a crise, eu tenho uma recessão, né, que diminui minha capacidade de arrecadação, eu tenho uma série de benefícios fiscais que atingem justamente os setores que vão crescer e, portanto, não vai ter uma grande arrecadação. Eu tenho política monetária apertada, né, que aumenta as taxas de juros e deteriora ainda mais as contas públicas. E eu tenho um aumento da inflação nesse período. E esse aumento da inflação também tem efeitos negativos sobre as contas públicas, né? E aqui está o aumento da inflação aqui, certo? Esses choques aqui. Então, vocês notem, certo? Quer dizer, que eu fiz o ajuste externo, né? Solucionei ele mais ou menos, né? Consegui gerar os superávites comerciais, mais ou menos fechei as contas do balanço de pagamentos e, enfim, vamos em frente. Certo? Mas, ao mesmo tempo, certo? Eu, no fundo, arrebentei as contas internas. Certo? Né? As contas internas que já vinham piorando no governo Geisel, agora vem, como eu disse na aula passada, certo? Quer dizer, né, nas aulas anteriores. Né? O governo Geisel deixou 3 bombas. O governo seguinte, né, prestes a explodir. Uma bomba via câmbio, uma bomba via juros internacionais e uma bomba via juros de inflação interna. As 3 arrebentaram. Né? Então, as contas públicas durante o governo Figueiredo, a gente tem muita dificuldade em saber o tamanho dessas contas, porque, como eu disse nas aulas anteriores, né, o Brasil tem pouco controle. Certo? Esses anos, os começo dos anos 80, é um momento, inclusive, de melhoria muito da institucionalidade brasileira em relação às contas públicas, à operação da política monetária, essas coisas todas, até por conta dos acordos com o FMI. Então, aquela conta movimento do Banco Central, ela vai desaparecer. Aquele orçamento monetário do Banco Central vai começar a ser melhor estruturado. Né? As estatais vão começar a ser olhadas com mais lupa, começa a ter, inclusive, você começa a saber quantas estatais você tem, qual é o tamanho dos déficits, etc. O próprio conceito de déficit público vai ser revisto com o FMI. Né? Como eu disse, já que você não sabe somar, você não consegue somar os gastos direito, porque você não tem ideia do tamanho do governo, certo? E nem arrecadação, então você passa a calcular o déficit público a partir do que das NFSP, né, das necessidades de financiamento do setor público, né, que vocês devem ter visto em algum curso aí, tá certo? Quer dizer, então, as necessidades de financiamento do setor público elas se calculam a partir da variação da dívida, né? E ela é utilizada quando eu não consigo fazer o cálculo do déficit público a partir de receitas e gastos. Né? Hoje eu tenho as 2 contas, certo? Mas naquela época eu tinha muita dificuldade em ter as contas normais e o FMI é que introduz essa ideia de necessidade de financiamento do setor público. Né? O Brasil tem uma negociação com isso, né? Hoje tem necessidade de financiamento do setor público primária e nominal. Né? O governo brasileiro conseguiu negociar uma necessidade de financiamento do setor público operacional, né? Que é um intermediário entre o nominal e o primário. Né? A diferença entre nominal e primário, basicamente, são as taxas de juros. Né? Quando você introduz o operacional, você separa as taxas de juros em 2 partes, a nominal e a real. Né? Então, você tira da taxa de juros a correção monetária. Né? Então, soma o déficit primário mais a correção monetária da dívida, você tem a taxa operacional. Desculpa, soma os juros reais, você tem a taxa operacional. Soma a correção monetária, você tem o nominal. Mas isso são detalhes. Certo? O fato é que você
nesses acordos, nessa operação de tentar controlar as contas, você percebe que institucionalmente elas estavam muito mal montadas, né? Tinha esses buracos que a gente já tinha apontado lá na aula do PAEG, tem esse descontrole sobre as estatais, e um certo descontrole sobre os gastos. A própria ideia de Tesouro Nacional, Secretaria do Tesouro Nacional, enquanto órgão, onde tem, inclusive, concursos públicos, certo? Não existia até esse período. Certo? Quer dizer, então, agora é que ela começa a ser pensada e criada, vamos dizer assim. Né? Então é isso. A última coisa que falta aqui, para a gente olhar, e eu vou deixar isso para a próxima aula, é a questão inflacionária. Né? Então, aqui a inflação, a gente vê como ela está funcionando. Certo? A gente já falou um pouco sobre essa inflação que funciona no formato de escadinha. Certo? Quer dizer, note que essas escadinhas elas têm momentos de tendenciais, onde a inflação está relativamente constante, e os choques que aceleram a inflação. Mas não tem nenhum choque para baixo da inflação. Né? E é isso que eu queria ver com vocês na próxima aula. Né? Então é isso. Para a aula de hoje, eu não sei se vocês têm grandes dúvidas, grandes questões, perguntas, se aquela questão do efeito Tanzi, efeito baixa, está muito confuso, se ficou claro. E essa ideia um pouco, enfim, eu ajustei a parte externa, certo? Mas abri um rombo na parte interna. Certo? Quer dizer, se isso também ficou claro. Mas é isso. Eu vou interromper aqui a gravação, a gente